Enquanto os irmãos estão recebendo aí o esboço, eu só vou fazer uma recapitulada aqui bem curtinha mesmo. Nós falamos aqui que existem vários mandamentos, chamados mandamentos de mutualidade. Mandamentos esses que implicam dizer que todos nós somos responsáveis por obedecer tais mandamentos. E o que significa dizer também aquilo que nós falamos, obedecei aos vossos líderes, e a palavra líder ali é geomai, com H, que significa dizer que o projeto de Deus de ter uma nação de sacerdotes, ele se cumpre na igreja, já que não teve Israel como povo fiel, então a igreja é o povo fiel. Igreja é o povo fiel, fiel a Deus para exercer esses mandamentos e ser sacerdote. Todos aqui exercem algum tipo de autoridade inequívoca. Falamos também um exemplo, dos muitos exemplos, são 25, vou citá-los agora. São 25, mas eu falei falei de confissão. E falei a vocês que desse mandamento de confissão existem dois raciocínios, o raciocínio da necessidade e o raciocínio da autoridade. A pergunta é, a quem eu confesso? E a segunda pergunta é, por que eu confesso? E eu expliquei isso para vocês, que eu confesso a quem? A autoridade. Quem é a autoridade? Somos todos nós. Por outro lado, a igreja constitui autoridades que têm a ordem de ser autoridade. E é por isso que a igreja não é um lugar de bagunça. A igreja tem ordem. 2 pessoas dirigiram o louvor e nós, na hora que eles cantaram, eles ministraram, eles diaconoi. Na hora que eles serviram, porque são diaconia, diáconos, porque é todo servo que serve na igreja é um diáconos. Na hora que eles serviram, eles dois serviram, nós então servimos a Deus com nossos dízimos e ofertas. Então a igreja é toda organizada, não tem bagunça. Então o que a gente vai falar agora? A gente vai passear um pouquinho nesses mandamentos, porque algumas coisas a gente precisa completar em nível de igreja. Antes de fazer essa leitura com vocês, eu acho que todos conhecem decorado aquele texto de Mateus 28, 18, 19 e 20. Conhece decorado? Todos, graças a Deus pelo gesto da cabeça, parece que sim. Então, Jesus disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí o 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vírgula, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu vou escrever aqui, portanto, o primeiro registro aqui. Existe uma diferença entre ensinar e ensinar a guardar. Ensinar a guardar. Então, Jesus diz assim, ide, façam discípulos. Então, para muita gente, fazer discípulos é dar aula de Bíblia. Portanto, eles pensam que fazer discípulos é ensinar. Então, quando eu vou na escola dominical, eu estou ensinando e alguém está aprendendo, portanto, estou fazendo discípulo. Não, senhor, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, vão e façam discípulos. Como é que você faz discípulo? Primeira coisa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é essencial para a inclusão em Cristo. E a segunda coisa para você fazer um discípulo, ensinar a guardar. Não é ensinar, é ensinar a guardar. Portanto, o ensino na igreja, ele é importante, mas o ensino na igreja, ele tem por foco a observação, a obediência, o guardar. Faço um parêntese aqui, no dia 10, domingo agora, eu devia ter feito isso antes, né? Mas eu vou dar esse aviso, depois eu oro. Eu queria orar por todos que vão viajar. Tem muita gente que vai viajar e estradas nesse período de carnaval, e infelizmente, gente bebe, né? 80%, se eu não estou enganado, dos acidentes de trânsito são decorrentes de bebida, né? Então eu queria que a gente orasse depois. Mas voltando, o dia 10, dia 3 agora vai ter celebração normal. Dia 10 vai começar a aula da faculdade. O que a faculdade tem de importância? A faculdade tem de importância os fundamentos que vão fazer você ensinar alguém a guardar. Então tem muita gente que tem confusão. Eu estava citando de brincadeira aqui, terça-feira passada com o Luzerne, aí ele falou, rapaz, isso aconteceu comigo. Eu falei assim, tem gente que
Diz assim, rapaz, vou fazer uma pergunta aqui agora. Por que que Jesus tem genealogia de Maria e de José, se José não era o pai dele? Aí ele falou, rapaz, já me perguntaram isso, eu fiquei atrapalhado naquela época. Não... Mas olha só, boa pergunta. Então você não vai, eu não vou ensinar isso nunca aqui. Nunca. Eu sei a resposta, mas não vou ensinar. Porque o objetivo da macro, o objetivo da igreja é ensinar a guardar, não é ensinar. Você vai aprender isso na faculdade do dia 10. Então eu queria que você que tem um desejo, você tem questionamentos, você quer resoluções, até racionais, contextuais, enfim, você no dia 10 vai ter aula da faculdade. Fecha o parênteses. Então Jesus não mandou ensinar, ele mandou ensinar a guardar. Portanto, todo mundo aqui tem que ter a habilidade de tornar prático o evangelho. Todo mundo aqui tem que ter. Quer ver? Sexta-feira passada terminou a última série da primeira reunião dos casais. Os casais, quando se reúnem, os casais que não estão se reunindo não sabem disso. Mas os casais, quando se reúnem, eles se reúnem com uma temática, não com uma didática, não com a pedagógica, mas com a temática. E eles começam a trocar nessa didática, nessa temática, eles começam a trocar experiências e ensinar os outros a praticar aquela temática. A dificuldade não é saber a verdade, é praticar a verdade. A dificuldade não é saber o que fazer para ser feliz como casal, é praticar. Então a gente tem que aprender a criar esses tipos de conexões para ensinar a praticar. E isso é feito nos casais aqui dentro. Então todo mundo aqui é chamado para fazer isso aqui. Mas vamos lá. Nós temos aqui 25 mandamentos que a gente vai ler juntos. São 20. Esse papel eu sugiro que você não perca. Esse papel é muito, muito legal. É meio raro de achar, que é uma temática pouco explorada, de um modo geral, nas igrejas. Mas nós temos aí 25 mandamentos. A gente vai ler todos. 25 mandamentos de mutualidade. Todos eles contêm a palavra uns aos outros. Todos. Né? Todos. Então vamos ler o primeiro, 1, 2, 3. Facílimo, todo mundo concorda com isso. 2. Mandamento da aceitação. 3. Olha, esse aqui eu queria pontuar, porque a Bíblia diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Ela chega a dizer isso em Pedro 5. Pedro 5, acho que verso 21. Saudação. Saudação é para saudar uns aos outros. A Bíblia manda saudar uns aos outros. Eu sei que tem gente que chega aqui e mal cumprimenta os outros. Entra aqui. Oi, pessoal. Tem gente que não dá valor a reencontrar o outro. Isso não é bíblico. Biblicamente, a gente tem que valorizar a presença do outro. Porque você quer que ele valorize você não valoriza ele. Então é claro que a pessoa não entendeu. O que mais? 4. Cuidar um do outro. O 5, sujeite-se uns aos outros. Exemplo prático, vai ter inscrição do encontro. Vai ter regras a inscrição do encontro. A gente acabou de delegar uma autoridade, 3 pessoas, essas pessoas têm a autoridade de determinar como funciona. E a gente se sujeita a essas pessoas. Né? Tem até uma pessoa chata aqui que desliga a luz quando a gente está conversando e para ir embora, já reparou? E quando ele desliga a luz, todo mundo sai, né? A autoridade que um diácono tem de expulsar os membros da igreja. Meu Deus do céu. Mas até isso tem na Bíblia. 6, vamos lá? Suportem-se uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? Tem gente que usa esse versículo para dizer, meu filho, eu cumpro contigo esse versículo, suporte uns aos outros, porque você é só misericórdia. Tem um chato de galocha na igreja que se encaixa nesse versículo. Não é isso que o versículo está querendo dizer. O versículo está querendo dizer, dê suporte uns aos outros. É isso aí que ele está querendo dizer. Se a pessoa precisa de suporte, ajude, carregue, faça a mudança das pessoas, dê carona, né, Elane? Todo dia eu dou carona na Elane com muito prazer. E os outros também. Aí ela pode dizer, Niles me suporta, te suporto. Né? 7, vamos lá? Não tem inveja uns dos outros. O 8º? O 9º? O 10º? O 10º por mim é estranho. Deve ser para casal isso aí. Vamos lá, o 11º? Meu Deus do céu. O 12?
E o 13? Olha, a pergunta que se faz no estudo bíblico, tem uma pessoa chamada, não sei se é Larry Gea, que escreveu esse livro sobre isso aqui, é o único livro que está escrito sobre isso, todos os demais derivam do livro dela. Ela explica por que é que tem 6 mandamentos negativos. Na verdade, 7. Não tenham inveja, deixem de julgar, não se queixem, não falem, não mordam, não provoquem, não mintam. Tem coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que amar, eu tenho que servir, eu tenho que dar suporte. É um mandamento ativo. Mas tem mandamentos que são limítrofes, para não ter inveja. Deus pode escolher pessoas aqui do nosso meio, honrar as pessoas, só para testar sua inveja, sabia disso? Só para testar se seu coração é santo ou não. Pois eu vou honrar fulano. Aí aparece uma pessoa aqui cantando, vou brincar assim, Enzo aparece aqui cantando com aquela voz maviosa, quantos anos? 13, e aí começa a cantar no louvor, todo mundo fica... Pô, velho, nem para eu ter essa voz também. Aí a gente começa a invejar a voz, ele não tem nada a ver com isso, mas aí o Espírito Santo fala, minha filha, por que você não celebra o dom do outro? Aí o Espírito Santo está falando contigo, você devia se alegrar com a alegria do outro. Essa aqui é a realidade. Então, existem mandamentos para não fazer, porque eles atingem a nossa malignidade do coração. Mas está na Bíblia. Vamos lá, o 14º, vamos lá? Esse eu já expliquei e hoje vou elastecê-lo. O 15º? O 16º? O 17º? O 18º? O 19º? Olha quantos mandamentos de edificação mútua aqui sequenciais. Edifiquem, ensinem, encorajem e aconselhem. Mandamentos edificativos. Agora, 20, provavelmente é para casal também, né? 20, vamos lá? Oh, meu Deus do céu, cantar uns para os outros, tem uns que se cantar, né? Atrai os males, uns se os males espantam, outro atrai os males, né? Mas pode cantar, fique tranquilo. Cantem uns para os outros, está escrito. A Bíblia diz para salmodiar uns aos outros. 21. 22. 23. 24. E por último, orem uns pelos outros. Antes de a gente seguir adiante, você observa, os 25 mandamentos, eles formam uma ação sacerdotal de todos. É uma ação sacerdotal. Por exemplo, levar as cargas uns dos outros. Irmãos, tem pessoas que passam períodos, estão passando períodos aqui, períodos difíceis. Períodos difíceis. Difíceis porque estão em luta. Estão em dificuldade emocional, dificuldade física, dificuldade financeira temporariamente. Porque, mas não tem esse negócio não. A saúde, meu irmão, uma hora você está lá em cima, outra hora está lá embaixo também. Saúde é assim também. Saúde, finanças, relacionamento, é sempre assim. Nós não ficamos o tempo todo bem, não. Por quê? Porque tem envolvimento de várias pessoas e várias circunstâncias. Agora, Margot já está aqui em feira? A irmã de Marlene está aqui em feira. Ela vem de uma sequência de cirurgia pesada. E vocês conhecem a irmã de Marlene? Conhece? Margot? Todo mundo conhece? A gente vai encontrar, quem sabe, nesse fim de semana aí, conversar. Existem pessoas que estão passando dificuldade mesmo, irmão. Dificuldades emocionais. O que a gente vai fazer? Vai levar carga. Dar uma força. Quer dizer, a igreja aqui, eu vou fazer uma pergunta. Não vou repreender, não. Fique tranquilo, pode responder. Quem aqui mandou uma mensagem para Maicon e Cris depois que eles foram embora? Tem mais ou menos 15 dias, 10 dias. Levanta a mão. Quem mandou a mensagem? Levanta aí. Levante alto aí, por favor. Fique com a mão alta. Fica a mão alta, por favor. Isso. Igreja, olha aí quantas mãos estão altas. Olha aí. São muitos? São muitos ou são poucos? São poucos, irmão. Se não houver uma concentração nisso, você não vai fazer. Você vai fazer o quê? Vai fazer compra de supermercado, vai pagar coelba, você vai telefonar, você vai levar para a escola. Você já esqueceu que existe um cara chamado Mike, uma pessoa chamada Cris. Já esqueceu. Isto aqui demanda concentração de uma missão. Agora, o que vai acontecer? Quando você se preocupa com o seu irmão, você está semeando uma preocupação com você mesmo lá no futuro.
As pessoas não entendem isso, não. Depois de saber, ninguém me procura, ninguém me telefonou, só falta dizer assim, dá uma olhadinha no teu retrovisor para ver quantas vezes você ligou para os outros. Só dá vontade de dizer isso, porque quem está colhendo pouco, semeou nada, irmão. Eu sempre digo, eu não tenho pena de ninguém. Tenho pena de ninguém, e nem você deve ter. Porque pena é um sentimento ruim. É como se a pessoa for uma vítima. Ninguém é vítima de nada, irmão. Todo mundo semeou, todo mundo vai colher. Então, isto daqui, esses mandamentos, são convites para cada um de nós, e você tem que viver fazendo isso. Isso é um conceito. É difícil? É difícil, mas é uma semeadura. Você tem que ter um esforço. Agora, por que é que Deus, está na leitura aí, por que é que Deus nos deu esses 25 mandamentos? Você pode responder aí, lendo o que eu respondi? Todos como sacerdotes. Todos somos dependentes uns dos outros. Agora eu queria que você olhasse, aí eu vou lhe dar 1 minuto, para você olhar nesses 25, um desses 25, que você precisa que alguém faça com você. Eu não vou botar no microfone não, pode ficar tranquilo. Tem 25, olha, não tem um 26º escrevendo assim, tomai emprestado e emprestai. Fique tranquilo que não tem dito isso, tá? Então, se você estiver pedindo dinheiro emprestado, não está escrito aqui, emprestai dinheiro uns aos outros, né? Então, dos 25, identifique aí, você tem 1 minuto para identificar um que você está precisando. Está precisando. Só um. Pelo menos um. O que você está precisando que alguém fizesse com você? Não é esposa, filho, marido, não. É igreja. Você está se sentindo talvez solitário. Talvez você está sentindo todo mundo com inveja de você, talvez. Aí você queria que não tivesse inveja. Estão me julgando, queria que não julgasse. Está perguntando aqui se existem outros mandamentos que não são de mutualidade. Sim, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Cai na mutualidade. Mas tem alguma coisa, né? Alguns outros mandamentos que Jesus deu. Alguém aqui, agora eu pergunto, levante a mão, quem nesses 25, está tudo beleza? Você não está precisando, todo mundo tem feito com você, a igreja tem feito. Você passou, levanta a mão aí. Ou seja, nos 25... Você olhou os 25 e não está carente em nenhum deles. A igreja tem cumprido com você, os irmãos têm cumprido com você esses 25. Levanta a mão aí. Alguns irmãos não levantaram a mão. Certamente há um débito para com eles de algum modo. Correto? É normal isso. Não é impossível isso acontecer. Você pode estar muito feliz com Jesus e cuidar um dos outros. Tem gente cuidando de mim. Sujeitar uns aos outros. Eu me sujeito, os outros também se sujeitam. Estou até bem. Não, está faltando cantar. Ninguém canta para mim, né? Esse aí faltou. Fernanda, eu canto para você? Não, os irmãos aqui, o louvor canta para mim. Perfeito. Então, cumpri os 25. Mas a verdade é que poucos levantaram a mão. Poucos. E é assim mesmo, porque a igreja tem carências de sacerdócio. O sacerdócio tem que acontecer. Luzerne, por exemplo, levantou a mão aqui. Então, Luzerne tem sido suprido, mas não muda nada, ele tem que continuar servindo, suprindo, não sentindo inveja, não julgando, aceitando. É um exercício. E o que cria? Cria entre nós uma mútua dependência. Uhum. Ele se acha em falta com relação a isso. Ótimo, ótimo. Então ele é um sacerdote que vai fazer a parte dele. Né? Eu estou precisando, sei lá, servir mais, sei lá. Ele está precisando, ele se sente devedor. Mas esse é o sentimento. O sentimento é que cada um de nós, sendo sacerdotes, tenhamos esse compromisso que ele nunca termina. A Bíblia diz, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Você tem que se sentir devedor do amor, irmão. Tem que aprender a amar. Amar, você aprende a amar o tempo todo, meu Deus do céu. O tempo todo você aprende a amar. Pelo acolhimento, pela saudação, pela expressividade, pela efusividade. É isso aí, a gente aprende direto. Mas o que eu queria colocar para os irmãos aqui
é a outra parte que nós falamos, vou pegar o 14º, que foi sobre a confissão. Confessai os seus pecados uns aos outros, para eu poder fechar com a última que nós falamos. Agora você vira ao contrário a página, você vira ao contrário, e eu vou colocar aí, vou ler para você, o início de uma apostila que eu escrevi, citando, que eu fiz uma síntese, né? Há muitos anos atrás eu escrevi essa apostila, no ano 2000, para os pastores aqui de Feira. Um dos aspectos mais agudos e complexos da vida do discipulado é a prestação de contas. John Maxwell, em seu livro, O Livro de Ouro da Liderança, diz algumas frases extremamente relevantes quando fala de liderar-se a si mesmo. Vejamos, somos nossos piores inimigos. Não nos vemos do mesmo modo que vemos os outros. E somos mais críticos em relação aos outros do que a nós mesmos. São frases que embasam o que posteriormente ele vai aconselhar o leitor acerca de como poder liderar a si mesmo. Então, John Maxwell aconselha, neste livro, o Livro de Ouro da Liderança, quem quiser eu tenho em e-book. 1. Aprenda a se submeter à autoridade dos outros. Eu queria que a gente lesse a frase dele. Pode ler aí, 1, 2, 3. É concedido àqueles que nunca aprenderam a obedecer. Aprenda a se submeter à autoridade dos outros. Irmãos, isto é um aprendizado. Amar é um aprendizado. Igreja é a maior de todas as escolas. É claro, a igreja é saudável, né? A igreja doente é a pior de todas, a desgraça, é um hospício. Mas estou falando, uma igreja saudável é uma igreja que é uma verdadeira escola. Uma verdadeira escola. Estranhamente, irmãos, vou contar 2 casos rapidinho. Essa semana no meu Facebook, no meu Instagram, comecei a receber um monte de contato. Um monte de gente me seguindo. Quando eu peguei meu Instagram, tinha 1000 e poucas pessoas me seguindo. Eu falei, shit, aí me botaram no gerenciagram se eu pedir, Eu falei, que negócio maluco é esse? Eu falei, rapaz, até 1 minuto com Jesus, quem está orando por mim? E eu tenho nada de entender aquele negócio todo. Aí domingo passado, estava almoçando, Jonas estava almoçando comigo, a gente almoçando junto lá em casa, ele ia chegando de viagem, mandei, vamos lá para casa. Aí, e como ele não mora aqui, né, quer dizer, tem uma profecia que ele vai morar aqui. Ele já vai morar aqui, você já está sabendo, mas deixa a profecia se cumprir. Aí, então, toda a oportunidade que eu tenho, eu pego ele, vou discipular, orar e ministrar, sempre. Bora almoçar, ministração. Ele foi lá para casa meio-dia, e eu falei com ele, rapaz, meu Instagram socou de gente me seguindo. Aí ele falou, rapaz, deixa eu te contar o que foi. Eu estava fazendo uma livezinha e eu botei meus 5 mentores. Não sei quem, não sei o que, mentor finança. Não sei o que, meu mentor não sei o que. Espiritualidade, pastor Niles. Aí ele pegou a live dele, a galera entrou lá e socou meu Instagram, todo mundo... rapaz, que coisa interessante. Todo mundo me seguindo por causa de uma live que ele fez e divulgou e todo mundo foi me seguir. Essa é uma das histórias. A influência que alguém está exercendo. Está ali, está exercendo a influência. Eu ia contar a segunda história, mas daqui a pouco eu conto essa história. Então, o que a gente vai vendo? O que a gente vai vendo? Uma pessoa que se submete, uma pessoa que é ministrada, uma pessoa que nasce aqui, que a gente gesta aqui, como foi esse caso. Aí ele chega lá na frente, submissamente, meu pastor. Aí daqui a pouco eu olho assim, rapaz, como é que pode? Uma pessoa, para chegar em determinado patamar, ela primeiro tem que aprender, no patamar anterior, a obedecer, a honrar e a fazer as coisas. Ou seja, tudo aqui termina sendo para mim e para você uma verdadeira escola. Uma verdadeira escola. O segundo exemplo que eu ia dar, como cristão, eu aprendo aqui, e eu vou dizer o que aconteceu real. E eu, como cristão, tenho que proceder. Você viu que na outra vez eu falei, eu tenho que proceder assim, Passei aqui no McDonald's, entrei no drive-thru, entrei com o carro, pedi um sanduíche. Não sabia o que ia pedir, olhei aquela propaganda lindíssima, o sanduíche, eu dava vontade de saltar do carro e comer a propaganda. Aí fiz a curva, peguei o sanduíche, botei no saquinho e fui para casa. Irmãos, quando eu cheguei em casa e eu abri o sanduíche, o saco, e abri o sanduíche, aquilo... Primeiro já não era mais o sanduíche, era aquilo, né? Aquilo. Duro, não tinha absolutamente nada dentro, nada. Só tinha o hambúrguer e mais nada. Não tinha a salada, não tinha nada.
o picles, não tinha nada. Eu fiz, Fernando, não vou comer esse negócio não. Que sanduíche é esse? Eu pedi tal sanduíche, olha o que veio, um lixo. Aí eu falei, não, eu vou agora, vou sair agora eu vou lá. Tu vai lá, vai agora lá? Vou agora lá. Saí de casa, vim para o McDonald's com sanduíche, que também não era sanduíche aqui, era aquilo, né? Cheguei lá, entrei. Irmãos, é complicado, porque você tem que reclamar, mas você não pode deixar de ser crente na hora da reclamação. Né? E você, meu Deus, o que deveria eu fazer? Pegar aquele sanduíche, entrar lá, chutar uma cadeira, né? A cadeira voava assim, aí jogar o sanduíche lá naquele lugar onde tinha o preço, aí a mostarda ficava ali, né? E aí, peraí, meu senhor, eu não como mais aqui. Eles me davam 1 mês de graça de sanduíche, né? Mas a gente não faz essas coisas, e aí você é treinado a um autodomínio, como você também, nós, mutualidade, você está aprendendo a controlar-se, e você aprende aqui. Como eu falei, que cada um de nós cresce aqui, aí eu cheguei no balcão, assim, daquele jeito assim, né? Aqui dentro, eu já tinha quebrado o McDonald's todo aqui dentro. O Hulk já tinha aparecido, né, aqui. Mas aqui fora, uma auréola aqui em cima. Aquele cara santo aqui. Chamei quem tem que chamar, porque a gente está falando de autoridade. Você vai chamar quem? Diz para mim. Que é o que normalmente as pessoas não fazem, porque não seguem, não aprendem. Nós seguimos o princípio. E qual é o princípio? Falar com a autoridade. Quem é o gerente aqui, por favor? Aí a pessoa, o gerente, aí viu que eu estava com o saco na mão, e meu semblante transtornado. Digo que eu quero falar com o gerente. Aí já afastou um monte de gente assim, já foi para lá e lá, ficou lá, já saiu, todo mundo me olhando assim de lado. E eu estava tranquilo. Mas devia estar possesso aqui do lado de fora, né? Porque ele se afastou. Aí lá veio o gerente aqui. Eu falei, senhor, eu peguei aquele sanduíche da propaganda. Irmãos, eu não sei como eu me controlei. Mas isso é necessário. Só a igreja faz isso, irmão. É só o discipulado de anos para você fazer isso, porque tem que fazer. Aí, abre esse sanduíche aqui, senhor. Aí ele abriu. Isso é aquele sanduíche que eu comprei? Meu senhor, o senhor sabe o pedido que o senhor fez? Opa, isso. Agora, o senhor sabe o pedido que o senhor fez? Não, não sei. Eu pedi aquilo que está lá na propaganda. O senhor, o sanduíche está certo. Olha o que cretino. Não devia ter falado isso. Que servo de Deus. Ainda tem um resíduo, irmão, de raiva aqui dentro, que Deus nos tratou. Aí, esse sanduíche está certo. Eu falei, está certo? Tá. Dá licença. Aí saí. Peraí, meu senhor. Aí eu já fui embora. Nunca mais eu entro naquele McDonald's, nunca mais eu entrei. Né? Livramento, né? Eu não sei quem já teve essa experiência. Irmão, quais são os princípios? Primeiro, ninguém tem nada a ver com a minha raiva. É um princípio. Ninguém tem nada a ver com a minha raiva. Ninguém tem nada a ver com o seu estado emocional. Ninguém tem nada a ver, irmão. Eu estou com raiva do sanduíche. E eu estou com raiva de mim porque pedi errado. E estou com raiva de mim porque entrei no McDonald's. Pronto, eu estou com 3 raivas. Agora eu pego essa raiva e jogo em cima do atendente. O que ele tem a ver com isso? Nada. Segundo, eu não posso jogar no atendente. Eu tenho que falar com quem manda, quem é a autoridade ali dentro. Tudo princípio aprendido na igreja. Tudo aprendido na igreja. Terceiro, eu não vou descarregar nele os meus sentimentos. Eu vou falar do assunto. Então eu estou morrendo para dentro e tratado para fora. Então eu separo. Não entro mais lá, eu me vinguei deles, porque agora estou contando para 100 pessoas que não é para entrar mais lá, consegui me vingar, tá? Minha vingança, diz a Bíblia, beleza? Mas, afora isso, tudo que eu pratiquei, aprendi aonde? Na igreja. Então, é exatamente isso que a gente tem lido aqui. Pessoas que não sabem obedecer, destruirão o mundo, não sabem mandar. Segunda coisa, desenvolva a autodisciplina. Você pode ler a frase de John Maxwell? Isso. Quando somos tolos, queremos conquistar o mundo. Não, irmão, você não vai. Conquiste a si próprio. Terceiro, exercite a paciência. Qual é a frase de John Maxwell? Essa semana, uma das frases que Fernanda estava dizendo, que Christian Barbosa recomenda, ele diz assim, não corra, ande. Essa é a frase dele, não corra, ande. Porque os processos são lentos, irmãos. Para controlar a raiva é no mínimo 6, 7 anos. Para controlar a ansiedade, eu vou dar um desconto aqui, porque eu estou vendo algumas pessoas. Para controlar a ansiedade é uns 4. É tudo coisa longa, irmão. Para controlar horário de filho dormir é 2 anos, 3. Né?
Assim, tudo é demorado, não tem nada rápido. Então você vai ter que ser aquele líder que aprende, sabe o quê? Tendo, como é o negócio que tem no dente, hein, Yasmin? Bruxismo, é? Assim, que você, né? Você chega, dorme mordendo, mas você está comendo, mastigando sua raiva. E assim você vai desenvolvendo o seu caráter. Quarta coisa, procure, olha agora, procure alguém a quem possa prestar conta. 3 frases de John Maxwell. A primeira: elas não podem confiar em si. Segunda frase: é a disposição de explicar as próprias ações quando pedimos conselhos. E a terceira frase e última dele: desde o início do processo. Irmãos, olha, isso é uma coisa óbvia. Tiago Brunet, pronto, assiste lá o Tiago Brunet. Ele tem 4 mentores. Um é Cash Luna, fica na Guatemala. Outro é não sei onde, fica nos Estados Unidos. Aquele John Bevere, parece que é um conselheiro dele. Aquele camarada, Jonas estava me contando a história. Ítalo Marcilli, alguém conhece o Ítalo Marcilli? Lá do Instagram? Pois bem, um camarada, veja só, o que é você correr atrás. O Ítalo Marcilli, psiquiatra, o Jonas me contou, porque ele estava dando uma palestra e sentou para tomar café, e o cara contou a história dele depois que ele descobriu quem era o camarada. Psiquiatra, passando crise brava na vida dele, no contexto dele, mandou um e-mail para Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho recebeu o e-mail e ele contou a história dele. Eu estou assim, estou assado, estou passando um momento tal, estou em crise profissional. Olavo de Carvalho leu e fez: venha para cá. Aí o cara respondeu para o Olavo: hã? Nem imaginou, né? Venha para cá. Aí ele respondeu para o Olavo: olá, mas eu não tenho dinheiro. Ele fez: não tem problema não, fica na minha casa. Ele, quer dizer, o cara desmaiou só pela resposta. Lá vai ele para a casa de Olavo de Carvalho, nos Estados Unidos, lá em Richmond, na Virgínia. Aí foi para a casa dele. Olha o que ele fazia. Olavo de Carvalho é escritor. Ficava trabalhando até meia-noite. E o cara parado, sentado, olhando o Olavo de Carvalho trabalhar. Olavo de Carvalho é escritor. Olha o cara escrevendo. Atendendo, fazendo lives. Quando dava meia-noite, Olavo de Carvalho, entre. Ficava de meia-noite às 4 com o camarada. Ficou 4 meses, 4 horas por madrugada, lecionando Ítalo Marcilli. O Ítalo veio para cá, para o Brasil, totalmente transformado. Chegou aqui e começou a fazer umas lives no Instagram. Cada live dele tem 100 mil pessoas no Instagram. O camarada voltou completo. Aí ele estava conversando com o Jonas, ele nem sabia quem era o cara. Por acaso, o Jonas falou assim: Olavo de Carvalho? Eu conheço o Olavo de Carvalho. O cara falou: você conhece? Claro que eu conheço. Aí começou a falar, rapaz, e pá, conversou assim. Aí o cara falou: eu sou um cristão. O meu tempo que não é nas lives, aí eu larguei a psiquiatria, eu estou na igreja, estou indo para o meu 5º filho, e Olavo de Carvalho tem um bocado de filho, né? Ele já tinha 2 ou 3 filhos, já teve mais 2, está tendo o 3º filho agora, o 5º filho, e só está na igreja cheio de filho, né? Então Deus está falando com várias pessoas que pararam agora da filiação, mas o que importa é o seguinte: essa mentoria que tem um preço, seja Tiago Brunet, seja Ítalo Marcilli, seja você, seja quem for, ela é um princípio de formação espiritual, de aconselhamento, de buscar orientação. Isso aqui que eu escrevi no ano 2000, esse material foi escrito no ano 2000, eu queria colocar mais 3 coisinhas e terminar. Dizer para você o seguinte, aí eu coloco, depois quem quiser, eu posso passar essa apostila de prestação de contas. O que tem acontecido aqui? A gente recebeu, eu coloquei para vocês aqui, que o Senhor falou: ide, façam discípulos. Já falei várias vezes que nós somos uma igreja que responde a esse chamado de fazer discípulos. Que se alguém quer ser um crente, não é o lugar dele aqui. Eu já falei isso para vocês e digo diversas vezes, talvez tenha uma pessoa visitando aqui, eu quero ser um crente. Qual é a diferença de um crente para um discípulo? Já sabe, mas eu vou falar do ponto de vista da videira. A pessoa que tem fé, ela diz que tem fé. Ela que diz: não, eu creio em Deus. Para ela é suficiente. Então ele é um crente porque tem fé. O que a fé produz? Não interessa.
Quem é que sabe se você tem fé ou não? Não interessa. Aprendeu com quem? Não interessa. Quem te ensina? Nada interessa. Basta que eu tenho fé e sou salvo. Não, não é salvo. Não é salvo. Por que diz que não é salvo? Porque eu não acredito naquela fé. Pronto, está resolvido. Uma fé sem fruto e sem caráter não é salvação. É só uma declaração de boca, porque Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Então tem muitos crentes que dizem que creem e que eu simplesmente não acredito, e não é 1, nem 2, nem 10, é uma cacetada. Até a chamada categoria dos desigrejados. Ele está em casa e diz, não, eu sou crente, eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Ele tem a sua própria doutrina e está salvo. Não, não está salvo, vai para o céu da boca da onça, irmão. Não tem nada a ver com o céu de Jesus. Os discípulos não, é outra coisa. Discípulo exige um processo de formação. Processo de formação. Ou seja, você está aqui, vem para uma macro, você vem para uma macro aberto a aprender alguma coisa. Não tem jeito, você vem aprender alguma coisa. Eu conto uma história, você ouve o mesmo texto. Quer ver uma coisa assim, eu estou falando a mesma coisa. Vamos imaginar que eu estou falando a mesma coisa que você já ouviu. O que você aprende na mesma coisa que já ouviu? Você revisa se você praticou da última vez para cá. Mas será que eu acredito nisso mesmo? Eu estou vivendo isso? O que eu fiz disso que eu acredito com alguém? Porque se você não produziu nada com aquilo que você aprendeu, então como é que você sabe? Provavelmente você não sabe nada. Então o que acontece? Nós, quando nos organizamos em conexão, nós nos organizamos em pequenos grupos, que tem pessoas que têm essa capacidade, habilidade, vocação, autoridade, para direcionar algumas coisas. E essas pessoas são treinadas e elas prestam conta também. Ou seja, nada está solto. Eu não estou solto, você não está solto, ninguém está solto. O que significa dizer que se um discípulo, ele tem os 25 mandamentos na mão, está tudo na sua mão aí, eu já dei o papel. Você quer cumpri-los, porque você, antes de ser um discípulo orientado na videira, você podia estar em qualquer lugar. Podia estar em qualquer lugar. Só que você, onde você estiver, você está preocupado com a sua vida. A Bíblia diz que tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Você está preocupado em você ser salvo. Você foi chamado para ser salvo e você simplesmente não é, eu criei, sou salvo. Não, senhor, porque não terminou a jornada. Chega lá na frente, se você se aborrece com o irmão da igreja e nunca mais vai para a igreja. Não acabou ainda a sua caminhada. Não sei se daqui a um ano você vai estar escandalizado, não sei. Por exemplo, um exemplo bem claro, casamento. A gente pega um casal com 100 dias do casamento e começa a orientação. Pega esse livro, Amor e Respeito, Família do Cristão, o Ato Conjugal, a gente dá todas as relações do livro e depois dá um monte de aula. Aquele processo tem por finalidade moldar a cabeça do camarada para ele entrar casado com uma outra cabeça. É a mesma coisa um discípulo aqui. O discípulo aqui ele tem um padrão. Então, você vai confessar, não diz para confessar? Diz. Eu não acredito que isso aconteça aqui, mas a confissão, o perdão de pecados quem dá é Jesus, mas a confissão a Bíblia manda confessar. Manda confessar. Quer ver o negócio? Você não parou para analisar isso aí, mas a Bíblia manda exortar um ao outro. A Bíblia manda. Hebreus capítulo 3, verso 14. Antes exortai-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está lá, verso 14. Então, existe uma necessidade de você vencer a frescura. No grego, frescura. Conhece? No grego, frescura. Se eu falar, ele vai ficar triste. Irmão, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. Se você não falar a verdade em amor, não vai mudar. E você tem que falar. E se ele ficar chateado, ele fica chateado com você ou com Deus? Você não falou tranquilo? Então, tem muitas coisas que nós temos que superar o quê? Superar a nossa dificuldade de obedecer aquilo que está escrito. Então, como igreja, eu quero encerrar essa noite, essa estruturação do discipulado. Eu quero te orientar a você, discípulo, que está em conexão. Eu queria, antes de orientar, eu queria pedir que ficasse de pé todos os líderes de conexão. Os líderes de conexão ficam de pé, por favor. Se alguém tiver com criança, não vai ficar em pé, né? Mas se puder ficar, preste atenção. Thaís, está aqui não?
Não, hoje não está aqui. Thaís não está aqui, exato. É uma líder de conexão. Aqui tem alguns líderes de conexão, não estão todos, né? Esses líderes de conexão, todos os que estão sentados, estão sujeitos a estes líderes de conexão. Por que estão sujeitos a esses líderes de conexão? Porque são discípulos. Não estão sujeitos porque são inferiores. Estão sujeitos porque são discípulos. Daqui a mais alguns dias, outros líderes serão levantados e não demora muito. Na hora que levanta esses líderes e que oramos por esses líderes, instruímos esses líderes, eu fico no pé. Eu estou perto do camarada. O camarada está ali, abre o coração, confia, eu confio nele. Então há um canal 100% aberto. Ele já sabe que isso que eu estou falando é besteira. Isso aqui é lógico. O que eu estou falando aqui é bobagem, ele já sabe disso. Só que esses líderes que estão em pé, a eles, vocês todos que estão sentados, devem prestar contas. Estou falando a você. O que é prestar conta? O que é prestar conta? Prestar conta, irmão, é isso que você leu, é não confiar em si. Se você confia em si, meu irmão, eu vou dizer um negócio a você, você ainda precisa travar contato consigo próprio. Eu vou pedir que os líderes fiquem mais um pouquinho em pé. É possível? Tranquilo aí? Você precisa ter contato consigo próprio, com sua maldade, com seu pecado, com sua malignidade. E se você um dia tiver esse contato, você vai agradecer a Deus, porque tem alguém com quem você pode conversar e que pode confiar. Esses líderes que estão em pé, eles sabem quando é areia demais para o caminhão deles. Eles sabem. O camarada começa a conversar com ele, o problema vai aumentando de tamanho, ele fala, é melhor você procurar a Fernanda. Eles sabem, eles falam isso, normal. Rapaz, vamos fazer o seguinte, converse com o Niles. Eles falam isso. Não é que o caminhãozinho deles é um carrinho de mão, qualquer areiazinha eles passam para frente, não. Na verdade, eles têm já o discernimento. Eles já sabem como lidar com essas demandas. Então, eles passam adiante. Mas, de qualquer forma, eles têm a habilidade, a unção de Deus para cuidar de vocês. Então, eles cuidam. Agora, imagine, eles prestam conta. Então, esses mandamentos aqui estão para eles também. Eles confessam, eles servem uns aos outros, eles não julgam uns aos outros. Tudo aqui que está aqui vale para eles. Só que vale para você também. Então, se eles vão abrir o coração e confessar, falar com o Fernando, falar comigo, etc., você vai falar com eles. E se você é daquelas pessoas que, eu não confio em ninguém, eu não queria dizer que a porta da rua, né? Não queria dizer aquela frase, não queria dizer, e não vou dizer. Mas não é assim que se procede. Deus está levantando pessoas e a gente tem que cumprir a nossa parte e deixar o resto com Deus. Tem muita gente aqui que julga da seguinte forma, eu já fui ferido em outro lugar e eu não confio. Perfeita, desculpa, perfeito. Já é o primeiro a se inscrever para o encontro, para Jesus lhe curar. Aí já fala, Jesus, eu quero que o Senhor me cure logo. Porque essa justificativa de usar uma história anterior para destruir um futuro posterior, isso você, na verdade, está confessando que você prefere lamber ferida do que crescer e ser transformado. Isso não é justificativa. Jesus quer curar você dessa desconfiança. E outra coisa, todos nós aqui, incluindo eu, nos decepcionamos com pessoas. E sabe o que a gente faz quando decepciona com pessoas? Desiste de se decepcionar com pessoas. Não me decepciono mais não, é tudo farinha do mesmo saco, eu e eles. Pronto. Aí acabou a decepção. Você nunca mais se decepciona. Tu já sabe que não presta, os outros também não prestam. Então a gente sempre faz o nosso melhor. Se alguém se decepcionar, é porque esperou demais de quem não devia esperar demais. Não espere demais de Simeia, espere o necessário. Simeia pode dar o que ela pode dar. Siloé vai poder dar o que ele pode dar. Não adianta se comparar Siloé com Rafa, Nílis com Cláudio, isso não existe, irmão. Cada pessoa tem o direito de ser ela mesma. E esses líderes são comissionados por Deus. E eu não estou dando bronca na igreja falando isso, eu estou instruindo sobre os mandamentos. Para a gente andar em ordem, a gente tem que recorrer aos líderes. Você vai viajar, como é que você não vai falar com o seu líder que você vai viajar? Como é que ele não vai fazer uma oração pelo telefone por você? Como é que ele não vai? Eu estou viajando aí, eu queria que você orasse por mim, que qualquer coisa você pode falar com minha tia, porque a fazenda lá não pega sinal, o telefone. Pronto. Deixa o sinal lá, fala com a tia, deixa o vivo do caseiro lá, não sei das quantas, o vaqueiro, deixa lá o telefone do vaqueiro, pronto. Porque tem que ter uma conexão, porque a igreja ela tem essa interdependência. O orgulhoso é aquele cara que se resolve sozinho, ele não anda. Só que é o seguinte, o orgulhoso que se resolve sozinho tem um problema.
Ele espiritualmente está lá no ponto zero. Porque espiritualmente não existe ninguém que viva sozinho. Você vai para o mercado de trabalho, ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Entra numa empresa para vender. Se você for o vendedor que não fala com ninguém, a turma põe você para fora. Ninguém anda sozinho em lugar nenhum da vida. Você tem que interagir. Então, o líder aqui, ele é um facilitador. Ele ora por você, mas eu quero dizer, a partir de hoje, tome como regra, como entendimento. Tome como regra, como entendimento. Você presta contas ao corpo de Cristo. Então você presta contas aos líderes. São constituídos. E as pessoas também prestam conta a você, e você presta conta a elas, normal. Isso é absolutamente normal. Então eu queria falar isso a você, para que você entendesse que nós não estamos falando de controlar pessoas, nós estamos falando de obedecer a Bíblia. E se vamos obedecer a Bíblia, ou vamos ou não vamos. Concluo meu pensamento, para os líderes puderem sentar. Vocês podem sentar. Queria que você agradecesse a Deus pela vida dos líderes, pudesse aplaudir ao Senhor pela vida deles. Em muito breve, outros líderes serão levantados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos num ambiente... Não, isso eu vou suprimir. Deixa para lá. Resumindo, este ano, eu queria que você incorporasse na sua rotina, você tirar 1 hora ou 2 horas por mês, formais, de estar com o seu líder, o líder da sua conexão. Ou comigo também, se for necessário, mas isso é com o seu líder. Se você não tem tempo e tem dificuldade, é estranho. Mas você telefona, vamos conversar. E você gasta 1 hora, 1h30. Eu queria prestar contas a você. Presta conta mesmo. Como é que faz para prestar conta? Falando da sua vida e deixando ele julgar aquilo que você está vivendo. Ele vai ficar todo atrapalhado, vou lhe avisando logo, porque o líder, uma iniciativa sua, ele vai, rapaz, glória a Deus. Aí ele vai ouvindo, ele, poxa, que legal. E vai ouvindo, aí ele devolve a você uma palavra de Deus. Sempre vai ser assim, sempre. Porque ele não está ali para julgar o que você está fazendo. Você está fazendo porque você precisa fazer, você quer fazer. Isso é um processo de auto-humildade, é um processo de auto-reconhecimento de que você precisa exercitar a prestação de contas. Isto funciona assim, Jesus prestava contas ao Pai, estava ele batendo cartão toda noite, indo lá prestar contas ao Pai. Isso é uma coisa absolutamente normal. Se nós não andarmos correto, nós não podemos ganhar as pessoas para Jesus. Amém? O que eu ia falar, eu decidi falar. Sobre o seguinte, a igreja do Senhor é um verdadeiro problema se ela não for uma igreja correta. Uma igreja falsa, uma falsa igreja, é melhor que não exista. Onde as pessoas não se apoiam, não se conhecem, não prestam contas, não valorizam a liderança do outro. E olhe que os que ficaram em pé não são formados em teologia. Eles são experimentados em cuidar de vidas e se preocupar com pessoas. Essa é a missão de um líder, se importar. Pois bem, então se nós não somos igreja de verdade, não nos importamos, não praticamos isso aqui, o que acontece? As pessoas todas querem Jesus, irmão. Quem não quer Jesus, chega lá, faz o convite. Quem quer Jesus? Eu! Aí você chama, vem para a igreja. De igreja, não. É assim que funciona. Estava agora na conexão lá na casa de Mateus e Marina. Agora, terça-feira. Vai multiplicar. Depois eu vou falar sobre isso. Aí, tinha um casal lá. E eu conhecia aquele rapaz. Eu olhei para ele. Fernanda conhecia a mulher. E eu, rapaz, quem assim? Eu lhe conheço de algum lugar. Tentei, não consegui. Ele ouviu a palavra. Eu impus as mãos sobre todo mundo, aí na hora de impor as mãos, ele de olho aberto assim, eu não impus as mãos sobre ele, botei a mão só no ombro, orei por ele. Terminou, ficamos tentando encontrar uma conexão. Chama para vir para a igreja. Tem um monte de gente que ama a conexão, mas não quer saber da igreja. Tem problemas com a igreja. Então, ou você vive como um discípulo que está ensinando os outros, eu estou ensinando você a praticar isso. Isso que você ouviu. Você vai perguntar ao seu líder, como é que faz para eu? Ele vai lhe dizer, não rapaz, e ele vai lhe ensinar como é que faz. Ou seja, a gente está primeiro sendo igreja, para depois vender Jesus, para poder oferecer Jesus. Se você não é igreja, vai oferecer Jesus,
Ninguém quer Jesus, porque isso aqui para nós é uma mentira. Então, irmãos, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Você topa esse desafio, irmãos? Amém? Então você vai prestar contas ao seu líder da sua vida. Se você brigou, se você teve um problema, você vai telefonar e vai dizer, se você não brigou, não tem problema nenhum, liga para dizer, rapaz, estou tão alegre, rapaz, meu melhor mês, fevereiro foi uma bênção, rapaz, você orou muito por mim, né? Aí ele fala, orei mesmo. Você, rapaz, obrigado. Rapaz, você é uma bênção, obrigado, você orou por mim, eu estou tão alegre, é fruto da sua oração. Pronto, terminou a prestação de conta, acabou. Você vai fazer isso, vai estabelecer esse hábito de fazer isso. Os líderes que estão aqui e ficarem em pé, vão trabalhar isso com seus liderados. Vocês têm autoridade para fazer isso, devem fazer isso, e isto significa ser igreja. Amém, igreja? Fernanda quer acrescentar alguma coisa? Não, Lucas quer acrescentar um pensamento? Cláudio quer acrescentar alguma coisa do que foi falado? Cadê Rafael? Sempre que eu procuro Rafael está com a criancinha. Está ali, né? Rafael. Quem mais? Wellington, está aqui? Wellington? Está lá em cima, ocupado. Então nós vamos ficar em pé nesse momento e a gente vai orar. Eu queria orar por duas coisas e a gente, depois dessa oração, nós vamos nos despedir com um detalhe. Eu vou orar aqui pelo carro que eu esqueci de orar na hora da oração, o carro de Núbia. Núbia está com um carro aqui, pediu para a gente orar por essa oração. Deus abençoe, Núbia. Glória a Deus pela essa vitória. Glória a Jesus. E a gente vai orar por aqueles que vão viajar. Tem muita gente que vai viajar, pegar a estrada. E se você quiser agora na oração, talvez até ficar no meio, enfim, levantar sua mão, fazer um gesto, ou vir aqui à frente, vamos orar por você que vai viajar. Agora não saia logo após a oração, tá? Eu vou orar e não saia logo após a oração não, tá? Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por esta noite. Te louvar, Senhor, porque o Senhor nos deu ordem na igreja. O Senhor nos deu desafios tremendos, Senhor, para servir, para não julgar, para cuidar, para dar suporte, para levar carga, tanta coisa, Jesus. A gente é completamente incapaz de fazer essas coisas. Como igreja, necessitamos da ajuda do Senhor, Pai, para vivermos de acordo com o Teu mandato, de acordo com o Teu agrado. Ajuda-nos, Senhor, a ser aquilo que Tu desejas que sejamos. O Senhor mesmo disse, eles conhecerão se vocês se amarem. Ajuda-nos, Senhor, porque todos esses mandamentos são uma subdivisão do amor. Ajuda-nos a amar através desses atos, deste sacerdócio que o Senhor deu a todos que estão presentes aqui, Pai. Em nome de Jesus eu peço que cada líder, Senhor, exerça com sabedoria, mas com tranquilidade o seu exercício de liderança. Peço que cada discípulo, que eu me incluso entre todos eles, é lógico, que cada discípulo saiba viver prestando contas, sem viver no autogoverno, na autoconfiança, mas na segurança do teu cuidado, na segurança da tua proteção, na segurança, Senhor, de que tu conheces tudo e que todos nós estamos aqui justamente para isso, Senhor, para crescer na graça e no conhecimento. Ajuda cada líder, cada liderado, cada discípulo, todos nós, a viver uma vida de luz e de verdade, de transparência, e não confiar em nós mesmos, mas obedecer aquilo que o Senhor nos deu. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos a tua bênção. Também eu peço a bênção sobre todos que vão viajar, Senhor. Aqueles que pegarão estrada, Senhor, nesses dias, que se defrontarão, que estarão perto de aglomerações de homens, Senhor, sabe lá como estarão. Guarda cada um deles, Senhor, na estrada, onde estiverem, se estiverem numa praia, em algum lugar, guarda de homens maus, guarda da violência, guarda, Senhor, também o seu testemunho, Espírito de Deus, que cada um seja luz onde estiver, seja sal e luz como o Senhor escolheu para ser, que sejam eles assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, em pé mesmo, nós agora vamos fazer uma coisa. O mandamento de número 3, diz para saudar uns aos outros. O mandamento de número 18 diz encorajar uns aos outros. Aqui nós temos um ligeiro desafio.
Um ligeiro desafio. Você vai fazer alguma coisa sincera. Aí você fala, não, sinceridade mesmo é ir embora, né? Você está pensando em você. Então, para você vencer esse desafio de pensar em você, você vai pensar no outro, tá? O que você vai fazer? Você vai encorajar? Você vai parabenizar? Vou dar um exemplo simples. A Adna está ali. Olha o sorriso de Adna, né? Imagine por quê. Muito estranho o sorriso dela, porque o filho dela passou no vestibular para medicina e agora é o futuro médico, né? Só que o semblante dela não é só alegria, porque o filho dela vai embora para Roraima quarta-feira. Imagina, quinta-feira, né? Ele, quinta-feira e quarta-feira vai ter o aniversário dele, despedida dele para Roraima, então ela sorri e a lágrima cai. Imagine você, então vai para Roraima, irmão, e cheio de venezuelano lá, vai ver que Maduro vai soltar bomba lá, sabe lá Deus o que vai rolar, né? Eu já piorei tudo aqui agora. Então você vai lá encorajar, você vai lá saudar. Então sempre tem uma historinha aqui, irmão. Sempre tem uma historinha aqui, ó. Tá vendo a chave do carro de Núbia? Alguém vai lá entregar essa chave, parabenizar. Então aqui, pode pegar, pode pegar. Então eu queria que nesse momento você terminasse essa macro obedecendo um desses mandamentos aqui, de algum modo que você quiser e entender. Faça aqui agora em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até domingo estaremos juntos.